Eu sou o Thiago. Você já se perguntou por que duas pesquisas sobre o mesmo assunto podem chegar a resultados tão diferentes? Em muitos casos, isso acontece por causa de um fator essencial: a forma como os dados foram coletados. Olá, sejam bem-vindos ao nosso vídeo. Hoje nós, Pedro Henrique, Matheus Fuga e Thiago Luiz, iremos falar sobre um tema que é simplesmente fundamental para qualquer pesquisa científica: a coleta de dados. Quando a gente planeja uma pesquisa, uma das decisões mais importantes é como vamos coletar as informações. E acredite, uma coleta mal feita pode comprometer toda a validade dos recursos. É por isso que, neste vídeo, vamos te apresentar as principais técnicas de coleta de dados, vamos explicar quando usar cada uma, quais são suas vantagens, limitações e como elas se aplicam em diferentes tipos de estudo. O que é a coleta de dados e por que é importante? Antes de tudo, vamos entender o que significa, de forma simples, coletar dados. Coleta de dados é o processo de reunir informações de diferentes fontes, de maneira organizada, para responder a uma pergunta de pesquisa. É nesta etapa que a teoria encontra a prática. É quando deixamos de trabalhar com hipóteses e começamos a buscar evidências no mundo real. E por que isso é tão importante? Porque é a coleta de dados que garante a validade e a confiabilidade dos resultados. Ela permite que a gente teste hipóteses, responda a perguntas específicas e tenha base para análises sérias e bem fundamentadas. Além disso, o tipo de dado que você coleta vai influenciar totalmente o tipo de análise que será feito depois, seja ela estatística ou interpretativa. Vale lembrar que a técnica de coleta que você vai escolher depende do seu objetivo, do tipo de pesquisa, se é qualitativa ou quantitativa, e também dos seus recursos, como tempo, orçamento e acesso às pessoas certas. Meu nome é Matheus Fuga e eu vou falar sobre técnicas de coleta de dados quantitativas. Primeiramente, vamos começar pelas técnicas quantitativas, que são aquelas voltadas para números, quantificações e estatísticas. Questionários ou inquéritos. Os questionários são basicamente um conjunto padronizado de perguntas que a gente aplica para várias pessoas. Eles podem ser feitos de forma impressa ou online, por plataformas como o Google Forms e o SurveyMonkey. As vantagens são bem atrativas, eles são rápidos de aplicar, baratos, especialmente os online, permitem o anonimato dos participantes e facilitam a coleta de dados padronizados. Por outro lado, a principal desvantagem é que muita gente não responde, e mesmo quem responde pode dar respostas muito superficiais. Além disso, se alguém tiver dúvidas sobre uma pergunta, não tem como a gente esclarecer. Eles são ideais para pesquisas de grande escala, como o levantamento de opinião pública, dados demográficos ou prevalência de certos comportamentos. Uma dica importante é, na hora de montar o questionário, evite jargões, use perguntas claras, diretas e objetivas. Experimentos. Outra técnica bastante usada é o experimento. Aqui o pesquisador manipula uma ou mais variáveis para observar o efeito disso em outras variáveis. O principal ponto positivo é que nesse método a gente permite descobrir relações de causa e efeito, porque você tem um controle maior das variáveis envolvidas. Mas também as desvantagens. O ambiente pode ser muito artificial, principalmente em laboratório, e às vezes não representa a realidade. Além disso, os custos podem ser altos, há questões éticas a serem consideradas. Os experimentos são muito comuns em ciências naturais, como biologia ou química, mas também podem aparecer em áreas das ciências sociais. Por exemplo, quando se testa o impacto de uma nova metodologia de ensino em sala de aula. Dados secundários ou documentais. Por fim, a gente tem o uso de dados secundários, que nada mais são do que informações já existentes. Pode ser um banco de dados do governo, documentos históricos, relatórios de empresas e por aí vai. O lado bom é que economiza tempo e dinheiro, já que os dados já estão prontos. Mas o problema é que esses dados podem não se encaixar exatamente no que a sua pesquisa precisa. Às vezes eles estão incompletos, desatualizados ou até mesmo com falhas na coleta original. Esse tipo de técnica é ideal para análises históricas, estudos comparativos ou quando se quer investigar tendências em larga escala. Técnicas de coleta de dados qualitativas. Agora a gente vai falar das técnicas qualitativas que buscam entender melhor o comportamento humano, as experiências e os significados por trás das ações. Entrevistas. A entrevista é uma conversa com uma ou mais pessoas e pode ser feita de forma estruturada, com perguntas fixas.
semi-estruturada ou até totalmente aberta. Esse método permite coletar dados ricos e profundos, entender melhor as histórias das pessoas e explorar temas que talvez o pesquisador nem tivesse pensado no início. A desvantagem é que dá trabalho, exige tempo, dinheiro e preparo. E também existe o risco do entrevistador influenciar na resposta. A entrevista é ideal quando queremos entender fenômenos complexos, ouvir experiências pessoais ou explorar motivações. E aqui vai uma dica valiosa. Para uma boa entrevista, o entrevistador precisa saber ouvir também. Criar uma conexão, manter um bom reporte e deixar o entrevistado à vontade é essencial também. Grupos focais. Os grupos focais são basicamente rodas de conversa organizadas, onde um pequeno grupo discute um tema específico, com a mediação de um pesquisador. A grande vantagem é que surgem muitas ideias novas a partir da interação entre os participantes. Dá para observar diferentes opiniões, validar conceitos e até gerar insights que não surgiriam em entrevistas individuais. Mas atenção, pode acontecer de uma pessoa dominar a conversa ou o moderador influenciar o grupo. E assim organizar esses encontros também exige tempo e planejamento. Eles são muito usados para testar campanhas, explorar percepções sobre um produto ou serviço, ou quando queremos entender melhor como um grupo enxerga determinado assunto. Observação. Por último, temos a observação. Aqui o pesquisador acompanha e registra comportamentos, eventos ou interações no ambiente natural, onde eles acontecem. A observação pode ser participante, quando o pesquisador se integra ao grupo, ou não participante, quando ele observa de fora sem interferir. As vantagens são muitas. Permite ver como as coisas acontecem na prática, em contextos reais, e reduz os viés da resposta das pessoas. Mas também tem as desvantagens. Exige muito tempo, preparo técnico, levanta questões éticas, como a privacidade dos observadores, por exemplo, e pode ser subjetiva. Depende da interpretação do pesquisador. É muito útil em estudos etnográficos, análise de comportamentos e pesquisas que buscam entender interações sociais no dia a dia. Olá, meu nome é Pedro, e agora vamos às considerações finais sobre tudo que vimos até aqui. Neste momento, vamos refletir sobre como escolher a técnica de coleta de dados mais adequada, os cuidados éticos envolvidos, além de algumas dicas práticas para garantir a qualidade da sua pesquisa. A pesquisa mista, também chamada de metodologia híbrida, combina de forma integrada os métodos quantitativos e qualitativos, proporcionando uma compreensão mais abrangente e profunda do fenômeno estudado. Enquanto os métodos quantitativos utilizam instrumentos como questionários estruturados para coletar dados numéricos e gerar estatísticas precisas, os métodos qualitativos empregam técnicas como entrevistas, grupos focais e observações para explorar aspectos subjetivos, contextuais e interpretativos das respostas. Esta abordagem integrada permite não só quantificar tendências e padrões, mas também compreender os motivos, percepções e significado por trás dos dados, o que contribui para resultados mais robustos e ricos. No entanto, a pesquisa mista requer um planejamento cuidadoso para definir claramente quais dados serão coletados por cada método e como esses dados serão entregados na análise. Além disso, a triangulação dos dados, ou seja, a utilização simultânea de diferentes fontes, métodos e perspectivas, aumenta a validade e a confiabilidade da pesquisa, reduzindo vieses e fortalecendo as conclusões. Apesar de sua eficácia, a pesquisa mista demanda mais tempo, recurso e habilidade do pesquisador para gerenciar a complexidade da coleta e análise dos dados qualitativos e quantitativos de forma coerente e sistemática. Portanto, para aproveitar plenamente os benefícios da pesquisa mista, é fundamental um planejamento rigoroso, definição clara dos objetivos e uma estratégia bem estruturada para a integração dos métodos, garantindo assim uma visão mais completa e aprofundada do objeto de estudo. Outro ponto muito importante é a ética na coleta de dados. Toda coleta de dados deve respeitar princípios éticos fundamentais. O participante precisa ser informado sobre os objetivos da pesquisa, como seus dados serão usados e quais são os possíveis riscos e benefícios, aceitando participar de forma livre e consciente. Isso é o que chamamos de
consentimento informado. Garantir a privacidade, o sigilo e o anonimato dos participantes é essencial. Nenhuma gravação, imagem ou informação pessoal pode ser divulgada sem autorização. Todo dado deve ser tratado com responsabilidade e respeito. Em pesquisas com populações vulneráveis, como crianças, idosos ou pessoas em situação de risco, os cuidados devem ser ainda maiores. Muitas vezes é preciso autorização de responsáveis legais ou aprovação de um comitê de ética, como exige a Resolução número 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde. Agir com ética é proteger o participante e garantir a credibilidade e integridade da pesquisa científica. Um dos pilares de toda pesquisa bem conduzida é garantir que os dados coletados sejam realmente válidos e confiáveis. Por isso, é fundamental entender o que significam os conceitos de validade, confiabilidade e rigor científico. A validade significa medir exatamente o que se pretende. Por exemplo, se o objetivo é avaliar o estresse, o questionário deve conter perguntas realmente ligadas a este tema. Já a confiabilidade se refere à repetição. Se o estudo for feito de novo, em condições parecidas, os resultados devem ser semelhantes. Para garantir isso, é importante testar os instrumentos antes do uso, treinar a equipe e padronizar os procedimentos. Esses cuidados fazem parte do rigor científico, que é o compromisso do pesquisador com a precisão, a clareza e a seriedade do trabalho. Durante a coleta de dados, é comum enfrentar alguns desafios que podem comprometer a qualidade da pesquisa. Problemas como baixa adesão, respostas com pouco interesse, constrangimento com certos temas ou até comportamento artificial são frequentes. Muitas vezes, o participante responde o que acha mais correto e não o que realmente pensa ou sente. Para lidar com isso, a melhor estratégia é planejar bem essa etapa, escolhendo métodos adequados ao perfil do público e criando um ambiente confortável para que a pessoa se sinta segura. Ser transparente sobre o objetivo dos estudos e garantir o sigilo das informações ajuda a gerar confiança. Além disso, oferecer algum retorno ético ou simbólico, como algum agradecimento ou acesso aos resultados, pode incentivar a participação de forma mais engajada. Pequenas atitudes assim fazem grande diferença na qualidade da coleta dos dados. E para finalizar, uma dica de ouro: registro e organização. Organize tudo, desde o início. Use planilhas e softwares como Google Drive, SPSS, NVivo ou Notion. Registre locais, horários e observações. Isso será essencial na análise posterior. Chegamos agora ao final do nosso vídeo sobre técnicas de coleta de dados na pesquisa científica. Esperamos que o conteúdo tenha ajudado a esclarecer a importância dessas ferramentas para o desenvolvimento de estudos sérios e bem estruturados. A coleta de dados é mais do que levantar informações. Ela exige preparo, responsabilidade, ética e, acima de tudo, rigor metodológico. Nosso grupo, formado por eu, Pedro, Matheus Fuga e Thiago, agradece pela atenção de todos. Cada um de nós contribuiu com essa produção com muito esforço, buscando compreender e apresentar os principais métodos usados na pesquisa. As informações apresentadas foram baseadas em fontes confiáveis e reconhecidas academicamente, reforçando nosso compromisso com a ciência e a seriedade da disciplina de metodologia de pesquisa. Se você ficou com dúvidas, sugerimos que procure o professor da disciplina ou consulte os materiais indicados nas referências. A mensagem final é simples: não existe uma técnica melhor do que a outra. Existe a técnica mais adequada ao seu objetivo. Obrigado por assistir e até a próxima.